Bom, senador Flávio, senhores senadores aqui presentes, ilustre convidado Glyn, o Sérgio tá via internet, então saudá-lo também. Eu acredito que nós temos que manter a pressão, né? Nós não podemos desistir, né? Nós não podemos aceitar que esse é o novo normal, né? Onde a justiça vive de jurisprudências de exceções, né? De conveniência, de circunstância, né? Nós estamos tendo literalmente 11 constituições no Brasil e não uma corte, né, que deveria se debruçar sobre as eventuais querelas que a ela fossem oferecidas ou demandadas, né? Nós temos, e não devemos esquecer nunca, nós temos há mais de 6 anos um inquérito aberto, que é o inquérito do fim do mundo, o inquérito do fake news. Hoje, inclusive, um editorial do Estado de São Paulo diz que esse é uma espécie de botão de emergência que o STF aciona para se proteger. De quem? De quem o STF precisa se proteger? Da sociedade brasileira? De quem ela deve ser a guardiã da lei maior? Das críticas ou eventuais contestações ao que os rescivilizadores da nação têm ordinariamente desfilado como lugares comuns? Porque no Brasil hoje o ministro do STF dá entrevistas como se fosse um jogador de futebol, né? Como se fosse uma vedete, né? Ou um político, né? Tratando de temas que não deveriam ser tratados por quem é juiz. O juiz deveria falar nos autos. Foi o que nós aprendemos, é o que diz a nossa legislação. Então, há um permanente pré-julgamento, uma indução, uma invasão de competências que só se agiganta, e o que é pior, aí eu quero chamar a atenção dos meus pares, isso está normalizado. Eu fui abordado pela imprensa essa semana, eminente senador Flávio, e dizendo o seguinte: olha, o STF, junto com o presidente Davi e o presidente Hugo, estão tratando de um projeto de lei que vai distender a relação entre os dois poderes. Eu olhei para a repórter, ela ao lado de outros, e houve uma revogação da Constituição brasileira? Não existe mais o princípio da separação dos poderes? Você me pergunta isso com a naturalidade, como se nós estivéssemos vivendo num mundo em que os nossos parâmetros, as nossas referências, né, a nossa previsibilidade fosse colocada de pernas para o ar. Isso não fosse um escândalo. Porque o que acontece no Brasil hoje é um escândalo, é uma disfuncionalidade, né? É um agigantamento, uma hipertrofia de um poder que hoje, de fato, define de briga de galo a disputas de marco temporal. O nosso Supremo Tribunal Federal virou uma delegacia de polícia. Isso faz mal à democracia. Faz mal à democracia. Então, eu acho que aqui nós temos uma oportunidade de conversarmos com alguém que tem uma certa, como é que eu posso dizer, blindagem, já que não é um cidadão brasileiro, apesar de viver a vida do país, ter conhecimento das referências do país, ter inclusive militado como jornalista e como ativista, até no espectro ideológico, brigou com um lado, brigou com o outro, que mostra a sua isenção e o seu cuidado de querer buscar a verdade, de apontar as incoerências, as incongruências, os paradoxos, né? De alguém que prega uma coisa, faz um discurso de uma forma, mas se comporta de uma maneira completamente diferente quando no exercício de um cargo público. Ontem nós discutimos a questão do INSS, desculpe me alongar, mas é porque eu estou qualquer oportunidade para desabafar o que está acontecendo com o Brasil, né? E eu vi um desfile de líderes no Senado da República, do governo, com argumentos os mais pueris, dizendo: olha,
Houve roubo sim, mas nós é que apuramos. Nós quem, cara pálida? O órgão do Estado passou a ser de propriedade do Partido dos Trabalhadores, a Polícia Federal, a CGU, a AGU, o Ministério Público, porque é assim que eles tratam a máquina pública. A apropriação. Patrimonialismo. A apropriação, de fato, do que é política de Estado para ser política de um partido. Não, eu não aceito isso como normal. É evidente que o roubo de um aposentado fragilizado, muitas vezes semi-analfabeto, que não tem a capacidade de olhar o seu olerite e o seu contra-cheque e verificar que o desconto que está acontecendo ali não foi o que ele permitiu. E nós estamos falando de tirar R$20 de alguém que usa aquele recurso, R$1.500, para prover a sua família. Tirar R$50. Você está literalmente roubando de idosos fragilizados. E está no DNA desse partido. Está impregnado os mesmos métodos, os mesmos personagens, e nós já conhecemos o final desse filme. O Carlos Lupe é aquele mesmo que foi ministro do Trabalho do governo de Dilma e de Lula. Demitido em 2011 por a mesma razão. Corrupção. E é esse cidadão que volta para ser o guardião da previdência de 40 milhões de idosos brasileiros. Literalmente, você botar a raposa para tomar conta do galinheiro. É um deboche com a sociedade brasileira e você só, todo dia, uma notícia ruim, uma atrás do outro. Bom, desculpem o desabafo, mas porque nós estamos vivendo aqui, literalmente, um clima kafkaniano, né? Isso aqui é aquele romance de Kafka, né? A gente não sabe aonde está quem nos acusa, o que é que está acontecendo. É um clima esquisito no Brasil. Então, eu espero que a gente possa, de novo, voltar a ter referência entre o que é certo e o que é errado. E saudar aqui a sua coragem, Glenn, porque para nós é muito importante que pessoas como o senhor, né, continuem denunciando os maus feitos de qualquer corrente ideológica, de qualquer que seja o partido político, né, porque nós não podemos desistir do Brasil. Nós não podemos achar que a causa está perdida, né, e que há uma luz no final do túnel. E não há mal, né, como diria meu amigo Magno Malta, que dure para sempre. Eu tenho certeza disso. Então, bom evento. Meio-dia vou sair para fazer um debatezinho ali com meu amigo Randolfo Rodrigues, né, mas volto meia hora depois e vou assistir aqui o nosso